Vamos abrir a palavra de Deus, irmãos, no Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, versículo 1. Marcos 1, verso 1. O texto sagrado diz: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Senhor, mais uma vez, nós elevamos os nossos pensamentos a Ti em oração. Não somos nada, não temos nada para oferecer, mas recebemos tudo das Tuas mãos, e para Ti nós devolvemos todas as coisas, porque sabemos que Tu és o nosso Rei, o nosso Redentor. Tu és aquele, ó Deus, que nos criou. Tu és aquele que caminha conosco em meio aos desafios da vida. Edifica-nos com a Tua palavra. Transforma os nossos corações. Faz-nos mais apegados às Tuas verdades. Livra-nos do mal. Não nos deixe cair nas tentações. Nos ensine a olhar para Jesus Cristo a cada dia, para que sejamos vitoriosos, para que venhamos a superar os obstáculos, para que perseveremos na fé, para que sejamos, ó Deus, bem-sucedidos nos Teus propósitos, que os Teus propósitos se cumpram, porque eles são grandiosos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, a partir desta noite, nós estamos iniciando um novo conjunto de ensinamentos em que nós tomaremos por base o Evangelho segundo Marcos e o livro de Êxodo no Antigo Testamento. Faremos um paralelo entre os dois e traremos aqui algumas exposições sequenciadas destes textos tão importantes, tão relevantes da revelação de Deus, que vão trazer para nós, com certeza, momentos preciosos de edificação, de crescimento espiritual, de reflexão acerca dos propósitos de Deus, das promessas de Deus e do próprio ministério exercido pelo Senhor Jesus Cristo. Temos um tema para esse novo período. Iremos trabalhar aqui com o tema IP Peniel, seguindo com Jesus na jornada para o céu. IP Peniel, seguindo com Jesus na jornada para o céu. Porque seguir Jesus é o nosso projeto de vida. Porque seguir Jesus é a razão de nós estarmos aqui. A jornada é o processo, é o caminho, é o deserto, é a trilha que nós temos que percorrer nesse mundo. O céu é o alvo, é a terra prometida, é aquilo que está reservado para nós, aqueles que creem. É o galardão, é a recompensa que nós esperamos, porque só temos galardão e recompensa no Senhor. Portanto, nós iremos trazer aqui algumas abordagens, tanto no livro de Êxodo, como no Evangelho de Marcos, para denotar esse ensino que nós queremos enfatizar a partir de hoje. Por isso nós lemos aqui o versículo inicial, e apenas o versículo inicial do Evangelho de Marcos, porque é necessário que façamos uma introdução. É necessário que entendamos qual é o objetivo, o propósito deste Evangelho. Por que ele foi escrito? Por quem que ele foi escrito? Qual é a ideia central que ele deseja trazer para a igreja, para os crentes que eram os crentes que estavam reunidos na cidade de Roma, a capital do império. Para eles, primariamente, que Marcos escreve. Mas antes de falar especificamente sobre o evangelista Marcos, ou sobre os relatos que ele traz, vamos nos recordar, meus irmãos, que nós temos 4 evangelistas, assim considerados, que trouxeram narrativas acerca de Jesus Cristo, que contaram acerca de quem Jesus era e do que Jesus fez. Na verdade, nós temos um composto de 4 relatos aqui, de Mateus, Marcos, Lucas e João. Estes são os maiores livros da história humana. Nada se compara ao que nós encontramos aqui. O sentido de todas as coisas está aqui. O sentido do universo, o sentido da minha e da sua vida, o sentido da igreja. Tudo aqui se resume no que nós encontramos acerca de Jesus Cristo, Filho de Deus. O que ele fez? Como ele procedeu estando entre nós? O que ele ensinou?
como ele curou e operou grandes obras, sua própria identidade. Tudo se resume, meus irmãos, ao que nós encontramos entre o Evangelho de Mateus, que aqui nas Escrituras é colocado como o primeiro evangelista. Marcos é o primeiro a escrever, na verdade, e o Evangelho de João. Alguns, inclusive, chegam a considerar que Marcos é o maior livro da história, por uma razão: ele é o primeiro a escrever. E claramente Mateus e Lucas tomaram Marcos como fonte principal. Eles se informaram e trouxeram também outras pesquisas, outras informações que foram acrescidas. João é um caso à parte. João é um evangelho escrito bem posteriormente. Mateus, Marcos e Lucas formam uma tríade de relatos aqui. Alguns desses relatos são muito semelhantes, são muito parecidos, por isso eles são chamados de evangelhos sinóticos, porque há muitas semelhanças entre eles, pequenas diferenças na abordagem, porque cada um conta o seu próprio relato, com o seu próprio estilo, com a sua própria característica de escrever, mas o conjunto da obra é magnífico, é extraordinário. E como Marcos é o primeiro a escrever, e ele traz muitas informações que são aproveitadas por Mateus e por Lucas, logo alguns consideram que Marcos seria o maior livro da história, né? O maior livro já transcrito aí, né, por um autor humano na nossa história. O fato, meus irmãos, é que estudar os evangelhos é sem dúvida algo muito importante e ao mesmo tempo maravilhoso. Maravilhoso. Certamente estudar os evangelhos tem uma importância histórica, cultural, teológica. Aqui nós temos o clímax da história da redenção. A história da redenção toda aponta para Jesus. Aqui nós temos a manifestação de Jesus, os efeitos que ela produz. Também entender os evangelhos traz muita luz para a nossa compreensão do passado, do Antigo Testamento, do que foi registrado outrora. Entender os evangelhos e os evangelistas vai também nos ajudar a vivenciar de forma dinâmica o cristianismo, a combater as heresias que se opõem à nossa fé, porque muitos negaram que Jesus é o Filho de Deus, muitos negam que Jesus é o único e suficiente Senhor e Salvador. E estudar os evangelhos é também importante, sobretudo por causa do seu valor eterno, da sua relevância eterna. Jesus é o Filho de Deus, ninguém o nega impunemente. As palavras que ele diz são vida, vida eterna, vida abundante. Tudo isso, meus irmãos, nós podemos encontrar aqui. Estes 4 homens, Mateus, Marcos, Lucas e João, tratam da vida e do ministério de Jesus. Narram seus milagres, trazem suas parábolas, seus ensinos, as suas orações e falam também sobre, claro, sua morte e ressurreição. Porque os grandes fatos da história são a morte e a ressurreição de Jesus. Isso é inegável. Se Jesus não tivesse morrido pelos pecadores, se Jesus não tivesse triunfado sobre a morte, a vida seria vazia, a vida seria vã, seria um vácuo total. Nos restaria o desespero, a depressão, nos restaria a morte, mas Jesus venceu. E todos eles dizem a mesma coisa: Jesus venceu. E ele foi visto por muitas testemunhas que também repetem a mesma coisa: ele venceu. Logo, há uma razão para tudo que acontece, há uma razão para a nossa fé, para a nossa pregação. Os evangelhos então formam, meus irmãos, eles são considerados o centro da Bíblia. Tudo que está narrado antes deles apontam para os acontecimentos que ali se sucedem. Tudo. Todos os profetas, a lei de Moisés, tudo que acontece antes é um direcionamento para o que vai ser trazido para o nosso conhecimento aqui, através dos evangelistas. Tudo que é escrito depois é em consequência, é em decorrência do que Jesus fez, do que Jesus ensinou. Então, o livro de Atos, as epístolas, o livro profético de Apocalipse, né, todos eles só têm realmente importância porque Jesus Cristo veio, porque Jesus Cristo pregou o evangelho da salvação, porque Jesus Cristo é o Filho de Deus, como Marcos diz aqui no versículo 1 que nós acabamos de ler. Então, o passado, meus irmãos, era um período de preparação. Deus estava preparando o mundo, Deus estava trazendo revelações progressivas, parciais, que iam sendo juntadas uma a uma para formar um todo do Antigo Testamento. E agora chegou o momento especial, a manifestação de Jesus, a concretização, a chegada do Messias. Ele pisou na terra, ele apareceu entre os homens, ele começou a pregar.
Então, é um momento de total atenção. Todas as atenções, todo o nosso foco se volta agora para isso. Na verdade, embora falemos assim no plural sobre os evangelhos, porque estamos nos referindo a 4 relatos, há apenas um. Há apenas um evangelho. O evangelho de Jesus Cristo. O evangelho de Jesus Cristo, a história de Jesus Cristo, aí sim, foi registrada por 4 autores diferentes, que tiveram também propósitos diferentes quando escreveram e que se dirigiram a públicos diferentes. Isso explica, em grande medida, os pequenos detalhes, né, distintos de cada um. Todos eles fazem referência a Jesus, todos eles falam do plano de salvação de Deus, eles têm muitas coisas em comum. Interessante, por exemplo, algumas curiosidades. O milagre da multiplicação dos pães é narrado pelos 4 evangelistas. Nos 4 você encontra, inclusive em João, que escreve bem depois, nos 4 você tem a narrativa da multiplicação dos pães. Não é sem razão. Quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, ele estava mostrando o seu poder criador. Ele estava mostrando como ele era capaz de produzir do nada alimento. Do nada. Esse é um poder divino. Divino. Porque afinal de contas, meus irmãos, se só haviam 5 pães e 2 peixes, convenhamos, não era massa suficiente para atender todo mundo. Para que todo mundo comesse e se fartasse. E para que sobrassem 12 cestos cheios. Só Deus pode fazer essas coisas. Então, como todos eles não abdicam do seu compromisso de mostrar a divindade de Jesus Cristo, algumas vezes eles vão contar os mesmos relatos exatamente pelo mesmo motivo. Nenhum deles narrou tudo sobre Jesus. Tão rico foi o ministério de Jesus Cristo, tão extraordinário foi, que nenhum deles trouxe informações completas, nenhum deles foi exaustivo. João chega a usar uma hipérbole, uma figura de linguagem que denota exagero para dizer, se fossem escritos todo aquilo que Jesus fez e tudo aquilo que tomamos conhecimento ou soubemos ou presenciamos, nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. O que ele quer dizer, muita coisa, muito material, muita informação teria para ser passada, rico, tão rico que foi o ministério de Jesus. Então, nenhum dos 4 fala tudo, exatamente tudo a respeito de Jesus, ou do que eles vivenciaram, ou de suas experiências, mas sem dúvida, meus irmãos, o que foi registrado é suficiente para o propósito de Deus em cada um deles. Como eu mencionei, todos os 4 tiveram os seus objetivos. Vemos que Mateus quer apresentar Jesus como o Messias prometido dos judeus, como o rei que veio para estabelecer o seu trono. Marcos apresenta Jesus como o servo sofredor, como nós cantamos aqui. Ele é um servo prometido lá em Isaías. Ele foi escrito para os romanos. Marcos escreve para os romanos e ele apresenta Jesus nesta condição. Mateus tem foco nos judeus. Lucas foi escrito para os gregos. Então nós percebemos que Lucas se preocupa com alguns detalhes que seriam interessantes para o seu público. Ele se apega em alguns discursos, ele é bastante detalhista na linguagem. João foi escrito de uma forma um pouco mais genérica, como eu mencionei, ele escreve depois, mas ele tem a intenção muito clara de mostrar a divindade de Jesus, porque naquela altura, quando João escreve, a divindade de Cristo já estava sendo questionada, e já tínhamos ali a semente do que depois seria o gnosticismo, uma heresia lá do mundo antigo, lá do 2º século em especial. Muito bem, meus irmãos, os evangelhos, eles são o cumprimento, eles tratam do cumprimento do Antigo Testamento, e o Antigo Testamento nos dá títulos importantes que Jesus também recebe. É interessante que todos eles se preocupam em mostrar os títulos que Jesus recebeu, os nomes de Jesus, que faziam referência a Deus, lá no Antigo Testamento. E também faziam referência às profecias que indicavam que o Messias seria tudo isso: rei, servo, filho do homem. Essa expressão aparece lá entre os profetas, e também ele recebe esta denominação de ser o próprio Deus. Marcos, irmãos, tem a intenção de apresentar Jesus como servo, e por isso
não há aqui uma genealogia. Vejam que Mateus e Lucas, e a comparação vai ser principalmente com eles dois, porque João, como eu falei, é um caso à parte, mas aqui nós temos os três evangelistas, os evangelhos sinóticos. Mateus se preocupa em trazer uma genealogia, Lucas se preocupa em trazer uma genealogia, né? Os judeus estavam interessados nisso, para saber que Jesus era filho de Abraão, filho de Davi. Os gregos estavam interessados nisso também, para saber que homem era esse, enfim, mas Marcos aqui, ele tem a intenção de apresentar Jesus como servo, e um servo não tem genealogia, certo? Para os romanos, convenhamos, não faria qualquer diferença também a genealogia apresentada. Os romanos não tinham nenhum conhecimento do Antigo Testamento, nenhum, para eles pouco importava se Jesus era filho de Abraão, ou qualquer coisa desse tipo. Não interessava para os romanos, como interessava para os judeus, saber que Jesus era o cumprimento de profecias antigas, dos livros sagrados dos judeus. Tanto que você vai perceber que Marcos quase não traz citação do Antigo Testamento. Nós temos uma citação direta de Marcos aqui do Antigo Testamento. Mateus é o campeão. Mateus é o que traz mais citações, são pelo menos 29 citações lá do Antigo Testamento, um conjunto de citações, porque Mateus quer provar que Jesus é o cumprimento da profecia, e que Jesus é o judeu, é o Filho de Deus, né? Que foi prometido, Messias prometido. Marcos tem uma outra intenção. A narrativa dele é muito direta. Marcos é muito objetivo, é o evangelho mais sucinto de todos, tem 16 capítulos, reparem, faça uma comparação, você vai ver, Mateus tem 28, né? Lucas é bem maior, Lucas, aliás, é bem extenso nos seus relatos, Marcos é muito objetivo, ele vai direto ao ponto. Às vezes, 1 ou 2 versículos ele utiliza para aquilo que Marcos ou Lucas utilizam em dobro. E isso, meus irmãos, também tinha uma razão, o foco no seu público. Os romanos queriam uma informação rápida. Os romanos não eram como os gregos nesse sentido, não eram apegados a grandes discursos, não ficavam encantados com grandes retóricas, não queriam saber detalhezinhos minuciosos, eles queriam saber o ponto principal, ponto-chave. Então Marcos, ele vai direto ao ponto, ele é bastante objetivo nesse sentido. E mais do que isso, nós percebemos que Marcos enfatiza muito mais ações do que palavras, muito mais. Os cenários vão mudando, versículo a versículo, é impressionante. Uma hora Jesus está aqui, outra hora Jesus está lá, uma cura, e depois ele já está em um outro ambiente, e assim por diante. A sensação, quando você faz a leitura corrida do Evangelho de Marcos, a sensação é que Jesus não parava um segundo. Essa é a sensação. É esse o efeito da narrativa, é esse o efeito da linguagem. Jesus não para o tempo inteiro. Ele está trabalhando, ele está em ação. É o Evangelho da ação de Jesus Cristo. O que mostra, meus irmãos, para nós também, de uma maneira derivada, que nós devemos nos envolver no ministério, que nós devemos trabalhar incansavelmente, que assim como o nosso Messias, como o nosso Mestre ensinou, e confiados nele, na sua obra, nós devemos estar comprometidos assim com o serviço de Deus. Trabalhar o tempo todo, orar o tempo todo, pregar o tempo todo, fazer aquilo que nos cabe fazer como servos, porque se Jesus é chamado de servo, que privilégio é nós sermos chamados assim também. Somos servos de Deus, servos do Deus Altíssimo, alcançados pelo sacrifício do servo sofredor, que é o Senhor Jesus Cristo. Então é um evangelho que traz muito mais ações do que palavras. Para vocês terem uma ideia, Mateus gasta 3 capítulos no Sermão do Monte. Nós lemos o Sermão do Monte, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, discurso, ensino da lei. Os judeus tinham esse hábito, eles abriam o livro da lei, liam o livro da lei, interpretavam o livro da lei. O que é que Jesus está dizendo? Ouvistes o que foi dito dos antigos, eu porém vos digo. Ele está ensinando a lei, o espírito da lei, ele está focando no conteúdo da lei. Por isso o Sermão do Monte. E o Sermão do Monte é maravilhoso. Quando ele encerra, disse lá que as multidões estavam maravilhadas da sua doutrina, porque ele ensinava como quem tinha autoridade, não como os escribas. O ensino é muito importante, Mateus foca no ensino, mas Marcos, irmãos, quase não traz discursos longos. Lá no final, o sermão profético ele traz, mas de uma forma muito mais enxuta do que fazem os outros, ou do que faz, por exemplo, Mateus. Ele está muito mais preocupado e concentrado nas ações de Jesus do que nas palavras de Jesus. Para os romanos isso interessava. Quem é este que você
tem a nos apresentar? Poder, autoridade. Era isso que os romanos valorizavam. Poder, autoridade. Jesus fazia muitas curas. Jesus tinha autoridade sobre o céu e sobre a terra. Jesus tinha autoridade sobre os demônios. Jesus curava enfermidade. É isso. Isso abriria os horizontes, os olhos dos romanos que eram tão carentes da obra de Deus. Nós sabemos que ali também nasceu uma igreja. Havia uma igreja em Roma. Então os crentes poderiam ter muito mais ali afinidade, encontrar muito mais afinidade com a maneira como Marcos escreve. Essa era uma necessidade urgente dos romanos, irmãos, saber quem Jesus era, saber o que Jesus havia feito, e eles estavam sedentos por ouvir então acerca de Jesus. Quem é o autor desse evangelho? O nome está indicado aí, o Evangelho segundo Marcos. Essa designação não se encontra no original, certo? Mas há informações, vamos dizer assim, confiáveis, que nos dizem que Marcos foi o autor deste Evangelho. Nós encontramos evidências dentro do próprio Evangelho, e a história da igreja, os grandes historiadores, alguns grandes historiadores da igreja, também trazem esta informação de que Marcos teria sido o autor deste Evangelho. Bom, o nome dele, o nome dele mais completo, assim digamos, é João Marcos, tá? Então este Marcos aqui é, na verdade, João Marcos, o mesmo que acompanhou Paulo e Barnabé naquela primeira viagem missionária, mas que se separou logo na sequência. Ele não vai adiante, não segue adiante. Marcos causou um imbróglio, um problema, inclusive entre Paulo e Barnabé, que eram dois grandes aliados. Barnabé foi aquele que recebeu Paulo, foi aquele que, de algum modo, apresentou Paulo para a comunidade cristã. Era um homem piedoso, um homem de consolação, um homem crente. E Paulo e Barnabé fizeram uma dupla que foi muito bem sucedida na primeira viagem missionária. Mas quando Barnabé quis levar Marcos, o autor deste evangelho, quando ele quis levar Marcos de novo na segunda viagem que eles fariam, Paulo se opôs. Houve uma discussão severa e isso causou uma separação. Eles se separaram, duas agências missionárias diferentes se formaram, porque o propósito de Deus é assim, E Deus é tão grandioso que mesmo onde tem problema, divergência e separação, Deus ainda faz com que alguma coisa boa e produtiva aconteça. E Marcos e Barnabé seguem para Chipre. Paulo toma Silas, que agora se envolve mais ativamente na obra missionária também, e eles partem para fazer a segunda viagem e vão parar lá na Europa. Que a princípio a ideia deles era fazer uma visita às igrejas da Ásia que já estavam organizadas, mas pela direção de Deus eles vão acabar evangelizando lá no continente europeu. E aí grandes coisas Deus faz, tanto na Ásia como na Europa, tanto em um lugar como em outro, Certamente Marcos foi importante ali em Chipre, na companhia do seu primo Barnabé, como foi importante mais tarde em alguns outros momentos. Eu gostaria de trazer aqui para os irmãos um pouco mais de informação a esse respeito, para você entender quem Marcos era de fato. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 12. Atos capítulo 12. Atos 12. E você vai ler comigo o verso 12. Porque, olha só, Pedro, o apóstolo Pedro, que era o grande líder aqui, Nós temos Pedro se destacando nas histórias que são narradas aqui por Lucas, que foi o autor do livro de Atos. E Pedro tinha sido preso. A igreja estava orando. Pedro estava na prisão e a igreja estava orando. O que é que diz aqui o verso 12, do capítulo 12 do livro de Atos? Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Viu a referência? Marcos era filho de Maria, uma mulher crente. Ele era de uma família crente. E na casa de Maria, ou na casa de Marcos, como assim quiser, ele era um integrante da família, ele era um membro daquela casa, uma igreja se reunia. Os irmãos estavam congregados, os irmãos oravam. Então nós podemos perceber
que Marcos certamente recebeu toda essa influência. E mais do que isso, você percebe que Pedro sai da prisão, ele vai até lá, até essa casa onde a igreja está reunida, orando, e isso já nos mostra que havia um contato direto de Pedro com Marcos. Sim, Marcos era discípulo de Pedro. Pedro foi o homem usado por Deus, o apóstolo usado por Deus para discipular, para preparar Marcos para o ministério. Vejam, por exemplo, o que é que Pedro diz, agora em acréscimo, lá na sua primeira carta de Pedro, capítulo 5. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 13. Lá no encerramento da carta: aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Então, esse trato de Pedro, meu filho, é filho na fé. A ideia é filho na fé ou filho espiritual. Aqui a ideia é que Pedro foi o mestre e Marcos o seu discípulo. Então, vejam que Marcos teve um contato direto com um apóstolo dos mais importantes. Aliás, diga-se de passagem, certamente essa é a conclusão da maior parte dos estudiosos. Tudo que Marcos escreve, ele recebeu de uma fonte primária, Pedro, no contato com Pedro, que era o apóstolo, um dos apóstolos mais próximos de Jesus. Não é por acaso, né? Você percebe que Pedro está em momentos, em lugares que por vezes os outros apóstolos não estão. Então são registros diretos aqui que Marcos teria sido quase que como um secretário de Pedro, quase que como alguém que pegou, anotou os pontos que Pedro trazia e depois organizou e escreveu. Então isso é muito possível, e isto é aquilo que grandes teólogos, estudiosos da Bíblia também afirmam. Então, irmãos, nós vamos encontrar referências a Marcos em outros lugares. Vamos ver que Paulo, apesar de ter se separado de Barnabé por causa dele, depois se reconcilia com o próprio Marcos. Ele chega a dizer em uma das suas epístolas que Marcos lhe era útil ao ministério. Marcos era um grande colaborador. Marcos, inclusive, certamente tinha vocação missionária. Não é à toa que ele foi selecionado para aquela viagem que não deu certo para ele, né? Ele retorna por alguma razão, mas certamente ele tinha vocação missionária. E existem inclusive alguns relatos históricos que mostram que ele esteve em lugares diferentes e evangelizou, atravessando algumas fronteiras. Bom, o objetivo de Marcos, do Evangelho de Marcos, está registrado no capítulo 10, versículo 45, no texto que nós lemos. Esse versículo, ele é considerado um versículo chave para entender Marcos, né? Quando Jesus diz: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O servo sofredor, Jesus vem para isso, para servir. Ele não vem para ser servido, ele vem para ser humilhado, ele vem para entregar a sua vida e para resgatar os pecadores. E à medida que Marcos vai narrando os milagres, os poderosos feitos de Jesus, isso vai ficando cada vez mais claro. A sua divindade se sobressai também. Enfim, apesar de ser o mais curto dos evangelhos, quão profundo Marcos é. Ele só traz 16 capítulos, ele só registra 4 parábolas. Não há nada aqui parecido com os longos discursos de Mateus. Marcos não fala nada sobre o nascimento de Jesus a partir de uma virgem. Vejam que tanto Mateus como Lucas se dedicam nisso. Mateus fala dos magos que vieram do Oriente, né? Fala de como Jesus apareceu em sonho para José, Maria e assim por diante. Lucas então fala quem era o imperador na época e o recenseamento em Belém. Eles contam a história de uma forma muito mais concatenada, mas Marcos não fala, irmãos, nada sobre o nascimento de Jesus, nem do nascimento virginal, embora esse seja um fato relatado muito claramente por Mateus e por Lucas. Jesus está sendo colocado, apresentado como um servo, então não tem visita dos magos, um servo não recebe homenagens, né? Não nos diz nada aqui sobre Jesus menino no templo, ou Jesus com a sua família, antes dos 30 anos, não tem nenhum registro aqui sobre Jesus, né? Ele já começa aqui mostrando Jesus adulto e um Jesus ativo. Os romanos não iam se interessar por um Jesus menino.
né? É um Jesus homem feito. É esse que a gente respeita. É o general, é o comandante, né? É o Senhor de todas as coisas. Para esse a gente bate continência, esse a gente quer a biografia, a gente quer saber, enfim. Então, certamente esse é o motivo. E aqui, meus irmãos, vejam como que esse evangelho inicia de um jeito muito sucinto, né? Muito sucinto. E quase que abruptamente Marcos já começa a falar de outras coisas. Princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Princípio. Vejam, só 3 livros da Bíblia começam com essa expressão. Princípio. João começa com essa expressão: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quando João usa a expressão princípio no seu evangelho, ele está falando da eternidade. No princípio era, estava, Jesus, eu sou, eu estou, né? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Esse é o significado de princípio em João. Gênesis, no princípio criou Deus os céus e da terra. Quando Gênesis usa princípio, Gênesis a ideia é o princípio da criação. No princípio, né? Deus criou. No princípio Deus fez. Então, a ideia é introduzir a criação. E aqui, princípio, redenção. João pensa na eternidade. Moisés pensa na criação. Marcos pensa na redenção. É o princípio da redenção. É o princípio do evangelho. É o começo de tudo. Tudo se faz novo a partir de agora. O rei entrou na história. O reino de Deus foi inaugurado agora. Ele vai assentar no trono. Ele vai começar a falar: ouçam o que ele tem a dizer. Vejam, olhem para ele. Princípio do evangelho de Jesus Cristo. Muito bem. Evangelho. Palavra-chave aqui também. O que é evangelho? A gente já responde de bate-pronto. Evangelho é boas novas, boas notícias. É a maior de todas. A maior de todas. A palavra grega evangelium. Essa palavra era usada pelos romanos para trazer uma notícia de grande impacto. Era assim. Então, nasceu o imperador, o filho do imperador. Boas novas, evangelho. Ou uma vitória militar, uma grande vitória militar. É uma boa nova, boa notícia, é o evangelho. Para eles, isso era o evangelho. Marcos está escrevendo para os romanos. O evangelho que ele tem para apresentar não é uma vitória militar. Ele não está querendo falar sobre isso. Ele não está querendo falar sobre um contexto político, uma vitória política, o nascimento de um imperador político, de um rei político. Marcos se propõe a falar de algo muito maior. Muito maior. Não é sobre um governador qualquer. É sobre o próprio Senhor do universo, o Senhor de todas as coisas. O reino é o reino espiritual. A riqueza é a riqueza espiritual. Quando Jesus é apresentado, Marcos é o único evangelista dos 4 que fala que Jesus era carpinteiro. Que rei é esse? É um carpinteiro, é um homem simples, é um homem humilde. Ele não tinha onde reclinar a cabeça. As aves dos céus têm os seus covis, né? Mas Jesus não tem onde reclinar a cabeça. Mas ele é um rei especial, muito especial, meus irmãos. E é sobre ele que Marcos quer falar. Ele é o Salvador, é o evangelho do Salvador. É o evangelho da parte de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus é o nome judeu. Na verdade, Jesus, ele é aquilo que no Antigo Testamento seria Josué, né? Aquilo que no hebraico é Josué, é Jesus, Deus salva. Ele será chamado Jesus, porque salvará o seu povo dos seus pecados. Foi assim que ele foi anunciado. Cristo não é um sobrenome. Cristo significa, ele é um ungido. Cristo equivale ao Messias dos judeus. Como os judeus falavam, é o Messias, ele é o Cristo, ele é o ungido, o escolhido. Ele vem como cumprimento das promessas. E ele é o próprio Filho de Deus. Ou seja, existe um caráter divino nele. É divino, é sobre-humano, é sobrenatural. Marcos está falando sobre Jesus como servo. Esse é o foco. Mas, ao dizer as coisas que Jesus fez,
os milagres. Se via, se notava que ele está trabalhando o tempo todo, mas o que ele faz, ninguém faz. O que ele faz é maior, é mais elevado, é sobrenatural. Então ele é o Filho de Deus. Somente o Filho de Deus pode fazer aquilo que ele faz. Meus irmãos, Evangelho significa então boas novas, e essa palavra aparece algumas vezes, pelo menos 12 vezes nos Evangelhos. Em Marcos, só em Marcos, aparece 8 vezes. A palavra Evangelho domina o livro de Marcos. Evangelho, boas novas, porque de fato essa é a ênfase, essa é a grande notícia. Jesus veio, Ele é o Salvador, nós precisamos ouvi-lo, nos render a Ele. E como Jesus é apresentado como um servo, quem é aquele que leva boas novas? É o servo. Quem é o arauto que anuncia? É o servo. Quem é aquele que coloca de prontidão os homens? É o servo. Quem é aquele que entrega a mensagem do rei? É o servo. Então Jesus está pregando o tempo inteiro. Em Marcos ele aparece também curando e aparece também pregando. Muito embora não haja tanto conteúdo em termos do que ele pregava, há muita ação, muito mais ênfase nisso. Mas Marcos o tempo todo diz, ele estava pregando, ele atravessava as sinagogas e as cidades pregando o Evangelho do Reino, pregando. Jesus está sempre pregando, porque pregação é a coisa mais importante. A pregação do Evangelho, não é a pregação humanista, não é a pregação do Evangelho, é a coisa mais importante. E é o que Jesus está fazendo, porque é assim que ele vem buscar e salvar o perdido, através da mensagem celestial. Também Marcos aponta, meus irmãos, de um modo muito eloquente para os sofrimentos e para as provações que Jesus enfrentou como servo de Deus que ele era, como filho de Deus, o servo sofredor. Ele enfrenta muitas provações, assim como nós enfrentamos. E isto, meus irmãos, mostra para nós que nós não estamos, como nós somos servos, as provações se tornam uma realidade para nós, porque elas foram uma realidade para o nosso Salvador também. Lembram daquela passagem, não exatamente no livro de Marcos, mas lembram quando Jesus disse: se chamaram de Beelzebul ao Filho de Deus, então o que farão dos seus servos? Não é verdade? Então, nós não esperamos exatamente sermos bem tratados, nem sermos bem recebidos nesse mundo. Isso até pode acontecer eventualmente, pode até acontecer de forma circunstancial, mas nós devemos estar preparados para as provações que surgem a partir das nossas afirmações de fé, porque o Senhor Jesus foi provado, o Senhor Jesus sofreu, Ele padeceu, Ele era o Filho de Deus, Ele era o servo do Deus Altíssimo, mas isso não o impediu de enfrentar, inclusive, a própria morte, a tortura, né, a crucificação. Vejam como é distorcida essa mensagem, né, de que os servos de Deus estão livres, de que os servos de Deus não passam por determinados tipos de sofrimento, e essa coisa abominável que é a teologia da prosperidade, essa pregação falsa, esse falso evangelho, essa falsa esperança. Não, meus irmãos, nós vemos aqui Jesus Cristo sofrendo, vencendo, Jesus Cristo trabalhando como nós somos chamados a trabalhar, e não é porque estamos trabalhando ativamente pelo reino que nós não vamos sofrer oposição. Jesus trabalhou e fez o bem, e amou as pessoas e sofreu uma fortíssima oposição por causa disso. Então não é fazer o que é certo que vai nos livrar dos problemas, né? Pelo menos não de todos os problemas. Às vezes fazer o certo é comprar também um estilo de vida que vai ser incompatível com aquilo que o mundo quer de nós, e isso vai exigir resistência e firmeza da nossa parte, como Jesus se mostrou. Esse evangelho mostra então um Jesus que está animando pessoas, que está curando, que está libertando, que está trabalhando, que está pescando homens. Boas novas. Ele é o pescador de homens, ele ensina os seus discípulos a pescar homens. Ele nos chama a fazer isso também. Pregação do evangelho é isso, irmãos. Pregar o evangelho é lançar as redes, é falar do reino de Deus, é apresentar a salvação que só em Cristo é possível. Os discípulos de Jesus, aliás, mostraram também caráter de servo. Eles abandonaram tudo para seguir o Mestre. Eles deixaram para trás
coisas que para eles eram importantes, até mesmo seus ofícios, eles foram servir ao Mestre. Ele é o único evangelho, como nós dissemos, que mostra que Jesus exerceu o ofício de carpinteiro. A expressão, palavras de Jesus: é necessário que façamos a obra daquele que me enviou enquanto é dia. Jesus está preocupado com a urgência da obra. Ela precisa ser feita, o evangelho tem que ser pregado, é necessário, ainda é dia, ainda tem tempo, ainda tem oportunidade, é necessário fazer a obra enquanto há tempo. Aliás, o tempo de Jesus foi reduzidíssimo. O tempo de ministério de Jesus, irmãos, 3 anos. 3 anos. Jesus aproveitou cada segundo dos 3 anos para cumprir a sua missão. Eu tenho uma missão aqui, intensa. 3 anos. Trabalhos intensos. Até que ele foi sacrificado no Calvário. Nos diz o evangelista que Jesus, depois de ter trabalhado muito durante todo o sábado, com milagres e curas, se isolou a fim de orar. E isso é fantástico também, porque Marcos apresenta um Jesus extremamente ativo, mas é um Jesus que encontra momento para orar, para se isolar, para falar com o Pai. Que lição! Que lição! Como é que nós podemos dizer que falta tempo para oração? Como é que nós podemos dizer que falta tempo para devocional? Como é que nós podemos dizer que falta tempo para a igreja? Como é que nós podemos dizer que falta tempo para vir no culto? Como é que nós podemos dizer essas coisas? O Senhor Jesus trabalhava muito mais do que nós, intensamente, os 3 anos. Mas ele tinha o seu momento com Deus, reservado. Momento que não podia ser substituído por nenhum outro, não podia ser trocado por nada. Momento de comunhão. Você já não percebeu como Jesus se mostrava alinhado com o Pai? A minha comida, a minha bebida e fazer a vontade do meu Pai. Está escrito, Jesus conhecia as Escrituras. Jesus está indo rumo à morte, irmãos, rumo ao Calvário, mas ele não se desespera. Ele não se desespera, ele sabe o que está acontecendo. Porque tem comunhão com Deus, tem comunhão com o Pai. Como é que nós vamos perseverar, irmãos? É comunhão com Deus, é oração. Esse mundo é difícil, esse deserto é difícil, essa peregrinação é difícil. Tem choro, tem morte, tem sofrimento, tem dificuldade, tem oposição, tem fariseu, tem hipócrita. Mas nós nos mantemos olhando para a cruz, nós nos mantemos olhando para Jesus, nós nos mantemos porque temos comunhão com Deus, é Ele que nos guarda, é Ele que nos assegura para que nós sejamos vitoriosos, cumpramos os objetivos de Deus, cumpramos a missão que Deus nos deu. Porque senão a gente desiste, senão a gente tropeça, senão a gente enfraquece. Jesus foi determinado, da manjedoura até a cruz ele foi determinado. Do momento em que ele se apresenta como Filho de Deus, do seu primeiro milagre, a transformação da água em vinho lá em Caná, do seu primeiro milagre ao último, ele está determinado a fazer a vontade de Deus até o fim, e por isso ele tem plena comunhão com o Pai. Na cruz Jesus ora dizendo Pai, 2 vezes, Pai. No Getsemane, momento de dor, Pai, afasta de mim, se possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tem comunhão no momento pior, mais horrível, mais doloroso, tem comunhão. No momento mais horrível da sua vida, esteja em comunhão com Deus. No momento em que a lágrima desce, esteja em comunhão, esteja em oração. No momento em que você sua sangue, esteja em oração. No momento de abatimento profundo, esteja em oração. Esteja com e tenha comunhão. Não, eu não consigo, não, eu não posso, não, eu não encontro tempo, não, eu não aguento, não, eu não... Tenha comunhão com Deus. É a comunhão com Deus que nos faz existir, irmãos. Os piores dias. Marcos vai mostrar que Jesus é o médico da alma.
não apenas do corpo, mas da alma. Ele não só cura, ele perdoa. As curas físicas que Jesus opera estão acompanhadas de um perdão espiritual, celestial, que é muito melhor do que a restauração física. A restauração espiritual é muito mais importante. Algum daqueles homens com quem Jesus esteve, algum daqueles que Jesus curou está vivo? Você encontra ele por aí? Mas se aqueles homens foram salvos, eles estão na glória celestial, eterna, desfrutando da presença de Deus. O que é mais importante? A cura temporal? O benefício passageiro? Ou o benefício eterno? Em breves anos nós vamos passar. Eu sei que ninguém veio aqui para ouvir isso, mas é verdade. Daqui a algumas décadas, nenhum de nós. Eu lamento. Lamento dizer, mas é isso. Nós somos finitos, temporais. Vamos passar. Em algum momento a gente vai ficar doente, em algum momento Deus vai nos levar. O que é que vai ser mais importante? Que Deus nos beneficia nessa terra, não tem dúvida. Que Deus nos dá alimento, que Deus nos dá saúde, que Deus nos ajuda, que Deus nos dá paz interior, que Deus nos dá amizade, que Deus nos dá família. Tudo isso é maravilhoso. Mas o que é mais importante? A salvação, o perdão, a vida eterna. É por isso, irmãos, que eu não posso abdicar desse momento com Deus, dessa comunhão com Deus, do trabalho pelo reino de Deus, da igreja de Deus, do meio de graça, do sacramento. Isso aponta para verdades eternas e maiores e melhores do que as que nós temos. O livro de Marcos mostra que nós temos, irmãos, o privilégio de sermos filhos e de sermos servos do Deus Altíssimo. Se somos servos, somos filhos. E esse é o paradoxo. Essa é a verdade profunda do Evangelho. Quem é servo se torna filho. Jesus diz: eu já não vos chamo de servos. O servo já não sabe a vontade do seu Senhor, eu tenho que chamar de amigos. Ser chamado de servo, ser chamado de amigo, ser chamado de filho. Que maravilha. Servo já estava de bom tamanho. Amigo, filho. Nós somos chamados de filhos de Deus. Jesus, o perfeito servo de Deus, foi combatido, foi perseguido pelos inimigos. Nós não podemos esperar outra coisa, irmãos. Como servos do Senhor, nós devemos estar prontos para essas batalhas. Mas aquele que tomou a forma de servo foi exaltado sobremaneira, está sentado à destra de Deus Pai, nos deu esse mesmo exemplo de como nós devemos agir como servos, que nós também somos de Deus. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Essas são as palavras que abrem, são as primeiras palavras escritas sobre Jesus, as primeiras palavras inspiradas sobre a manifestação de Jesus, melhor dizendo. Profecia de Jesus já se tinha, anúncio do Messias já se tinha. O que tem aqui, o que nós temos aqui nesse primeiro versículo, são as palavras que descortinam, que abrem. É o primeiro evangelista falando. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Louvado seja Deus por isso. Senhor, nos abençoe.